Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falante, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso, 1190. Com a falante, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 119. Nos problemas da posse. Porque nada trouxemos para este mundo. O manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Não encarceres o próprio espírito ao apego aos matrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se acorrentam à paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentam com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram, insanos. Supunham-se danos das criaturas que amavam, supunham-se donos das criaturas que amavam, e, ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sobre golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e, encelhecidos na megalomania do poder transviado, agravaram, junto de si, os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos um imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te apoderar daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens. Recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para esse mundo. O manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Os problemas da posse. E nada trouxemos para esse mundo. O manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, Epístola de Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, com o estudo, de Emmanuel, trazendo Paulo, para a gente poder discutir um pouquinho nessa noite. Quando Paulo ele escreve a Timóteo, lembrar que Timóteo ele vivia numa cidade que hoje é a Turquia. E quando eles convertem ao Evangelho, eles convertem muito jovem, com 13 anos de idade. E Paulo, querendo visitá-lo, mas sabia que ia ser difícil, ele resolve, então, fazer essa primeira carta para orientar Timóteo para a propagação do Evangelho. E ele traz para nós essa importância do sentimento de posse, que basicamente é isso que ele está falando, né? E Emmanuel vem destrinchando isso aí para nós. Então, Emmanuel fala dessa posse, da questão relacionada ao apego material, em primeiro lugar. E coloca que esse apego material é como uma sombra coagulada, né, em nossos corações. Essa sombra coagulada, gente, ela vai ser o que nos prende ao nosso passado, um passado recente, um passado remoto. Aquilo que pode estar trazendo de outras vidas para esse apego, essa necessidade de acumular os bens materiais. E a questão do dinheiro, ele não é uma questão que muita gente coloca assim, ter dinheiro é algo que não deveria ter, que vê uma questão do dinheiro como algo negativo. Dinheiro não é negativo, dinheiro é uma coisa positiva. Deus colocou aí para que a gente gerasse e criasse oportunidades para todo mundo. A questão do dinheiro é o que a gente faz com ele, o que a gente aplica esse dinheiro em nossas vidas. Então, tem muita gente que tem o dom de acumular,
Talvez porque tenha passado por uma escassez dessa vida, ou uma escassez de outras, ou porque vê os pais passando por escassez, né, em algum momento, e aí acha que tem que fazer esse acúmulo. Dinheiro foi feito para poder girar a sociedade, para a gente dar oportunidade das pessoas terem empregos, das pessoas terem, movimentar essa sociedade para o nosso crescimento. Então, é importante que a gente traga esse valor da medida que ele é, nem para mais, nem para menos. Então, que a gente traga o equilíbrio desses bens materiais, né? Que eu falei dinheiro, mas poderia ser aquilo que a gente conquista com dinheiro, né? Os apartamentos, uma casa, um carro, um objeto qualquer. Aí a gente tem que dar a importância que é devida a isso. Ele fala também de uma coisa mais séria ainda, que é a gente ter o sentimento de posse em relação às pessoas. Então, quando eu aplico ali o pronome possessivo, né, meu filho, meu marido, meus amigos, o meu, eu estou criando uma redoma, né, e criando um sentimento de posse, e tem gente que chega a um processo tão grave que chega quase que um processo de escravidão, onde ele acha que o outro tem que estar preso a ele, querendo ou não. Então, assim, ele fere a lei de Deus, que é o livre-arbítrio. Então, as pessoas, elas têm o direito de fazer escolhas. Então, ninguém pode dizer que uma pessoa pertence a outra. Está todo mundo aqui, todo mundo é criatura, todo mundo foi criado por Deus, para que a gente tenha o processo individual de evolução. Então, a gente não pode trazer as pessoas com esse sentimento de posse. E Emmanuel traz isso para nós também. Então, é interessante a gente pensar que, muitas vezes, nesse sentimento de posse, a gente cria processos obsessivos, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o primeiro mandamento, todo mundo aqui sabe que é amar a Deus. Esse é o primeiro mandamento. Então, a gente tem que perguntar o seguinte: qual que é a nossa verdadeira riqueza? Qual que é a nossa verdadeira riqueza? Quando a gente fala muito de posse, qual que é a nossa riqueza? Né? A riqueza, ela vai ser o quê? A riqueza vai ser aquilo que você pode carregar desse mundo. Essa é a verdadeira riqueza. Se você não pode recarregar, isso não é riqueza. Então, o que a gente carrega desse mundo? Aquilo que a gente plantou. Então, aquilo que a gente vai deixar como colheita. Então, isso é riqueza. Dinheiro no banco é importante? Sim, mas a riqueza que a gente constrói é aquilo que a gente leva após a morte, para que a gente possa despertar bem, né? Quando a gente estiver no outro plano, a gente possa despertar bem. Então, é aquela questão, viver bem para morrer bem, né? E Mateus, ele diz o seguinte, ele fala assim no versículo, Mateus, versículo 6, capítulo 33, ele fala assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Então, quando a gente fala em buscar o reino de Deus, não é buscar fora da gente. Buscar o reino de Deus, para a gente ter uma vida em equilíbrio, é a gente compreender o que passa no nosso coração. É a gente achar o reino de Deus no nosso íntimo, e não do lado de fora. Então, por isso que a gente precisa muito de nos conhecer para poder trazer esse equilíbrio para a nossa vida. Porque, às vezes, nossas vidas ficam desequilibradas porque a gente vai em abundância de um lado e escassez do outro. E a gente só vai criar equilíbrio se a gente entrar no processo de autoconhecimento, né? E o que acontece? Se a gente tem esse reino de Deus, a gente tem essa descoberta diária, Mateus diz, tudo será acrescentado a você. Então, por quê? Porque você chega no equilíbrio. Então, você não precisa passar, talvez, por provas que esteja passando por uma situação mais complexa, mais complicada. É aquele de falar, por que toda hora eu tenho que passar por essa prova? Porque ainda não aprendeu. Então, a gente tem que trazer o equilíbrio para a nossa vida. E como que a gente traz esse equilíbrio, gente? Planejando a nossa reencarnação. Porque aí, muita gente fala assim, tá, tudo bem, eu planejo o fim de ano, o que eu vou fazer no próximo ano? Então, o que eu vou fazer no próximo ano? Eu vou entrar para a academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, profissionalmente eu vou fazer aquilo outro,
Mas ninguém para pensar assim, como que eu vou planejar a minha reencarnação? Passa o carnaval, muita gente está cheia de planos, mas será que entrou no plano de cada um de nós? Como que a gente vai planejar a reencarnação? Porque às vezes as pessoas falam assim, tá tudo bem, eu planejei a reencarnação antes de nascer. Ali não, ali você teve linhas gerais do seu processo reencarnatório. Planejar a reencarnação é quando você toma consciência de si e você traz esse conhecimento pessoal e você vai planejar aonde que está aqui os seus erros e aonde que você tem que melhorar. A partir do momento que você começa a se redescobrir, você sabe exatamente aonde que você tem que melhorar. E isso, gente, é no dia a dia. Então, quando a gente conhece os defeitos, a gente pode começar a buscar, então, a modificação para a gente trazer qualidades. E lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ele fala assim, nós estamos aprendendo a descobrir nossas sombras, que são os nossos erros, que é aquilo que ficou lá do passado e que permanece com nós até agora. Então, ele fala assim, estamos aprendendo a descobrir nossas sombras. Convém-nos trabalhar para outra etapa. E qual que é a outra etapa? A de aprender a fazer luz e de construir a harmonia interior. Né? Eis o bom motivo para nos livrarmos das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Então, quando a gente fala do sentimento de posse, ele é uma das nossas sombras. Emmanuel coloca que está preso ao nosso coração. E é ali que a gente tem que estar trabalhando, né? A gente sentir pertencimento de família e tudo mais, como filhos, marido, enfim, o que for, é bacana, mas eu não posso me dar o direito de viver a vida do outro, né? Então, assim, é essa reflexão que eu trago para nós hoje, tá? E agora, eu convido a todos para a gente fazer a nossa oração, pensando que nós estamos todos sentados lá na nossa casa, né, unidos para o bem, e que nesse banco, junto conosco, está toda a espiritualidade da Falange Unidos para o Bem, nosso mentor espiritual, Pai Tomé, e todos aqueles que o acompanham. Pensando também que nós temos inúmeros pedidos naquela mesa, e podemos encaminhar mentalmente os nossos pedidos para lá também. Porque, de alguma forma, a gente se conecta aos nossos amigos espirituais. Peço a Jesus que ampare e proteja o lar de cada um que está aqui presente e também ao lar daqueles que se conectam com a gente em pensamento, que não estejam presentes nessa reunião. Peço a Jesus que ampare e proteja o sonho de cada um de vocês, para que a gente possa construir com bases sólidas, com bases de harmonia, de amor e de equilíbrio. Que a gente possa conhecer as nossas sombras e acender a nossa luz diante dela. Que se tivermos medo, que a gente não abafe o medo, mas que Deus nos dê coragem para enfrentar a cada dia. Mestre, peço auxílio para cada problema dos participantes, que vocês, todos nós, né, inclusive eu, que a gente consiga resolver com serenidade e com harmonia. Peço, Jesus, o amparo e a proteção às nossas crianças do Projeto Novo Céu. O amparo e a proteção a todos aqueles que passam hoje por dores e aflições, todos aqueles que estão embaixo de lama ou de escombros e que lutam tanto, às vezes, para ter o salvamento, para respirar novamente, para trazer a glória da vida. Jesus, peço um amparo a cada trabalhador que está ali presente. Peço um amparo aos nossos orfanatos, aos nossos asilos, às pessoas que se encontram sem casa nas ruas. Peço, Jesus, o equilíbrio do nosso planeta. Que possamos, na noite de hoje, unir a luz de cada um de nós, junto com os nossos protetores, com a Falange Unidos para o Bem, e levar essa chama de luz a todos os lugares que estejam ligados na fé e no amor. Jesus, ampare e proteja todos nós, fluidificando a nossa água, trazendo o elemento curador a cada um que está aqui presente.
Pai de divina bondade, estenda a tua mão sobre todos os corações, trazendo o amor, a paz e a alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em todos os cantos do universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em novas faltas, e livra-nos de todos os males, pois só vós, Senhor, é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja.